Muito boa tarde a todos os presentes, familiares, irmãos e irmãs da nossa irmã Gladys Góris Vargas, quem o Senhor a chamou a descansar e seus dias neste planeta Terra, nesse corpo terreno corruptível e temporário que Deus lhe deu, chegou ao seu final. E quando um escolhido de Deus termina seus dias neste planeta Terra, vai descansar na sexta dimensão. Um lugar que estão todos os crentes no Senhor e ali esperam a vinda do Senhor para que quando ocorra no céu e se realize esse juízo do qual o reverendo William Branham falou quando ele foi em uma das vezes ao paraíso, à sexta dimensão de visita, e lhe disseram que ele estava mais acima quando ele perguntou: quero ver Jesus. E ele disse: não podes agora, ele está mais acima, mas ele virá e te julgará. Agora, no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 24 em diante, diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele escreveu nessa Bíblia, numa delas, em carne, ou seja, essa voz seria falada neste tempo final, a voz da ressurreição, para que os que estão na sexta dimensão ressuscitem. Tudo tem uma ordem no programa divino, e tudo se realizará conforme as profecias e as promessas correspondentes para aqueles que partiram, isso é, a ressurreição, ou seja, tudo que corresponde à ressurreição, e toda promessa e profecia que corresponde à ressurreição será de bênção para aqueles que partiram e os que faltam por partir. Agora recordem que no céu disseram ao irmão Branham que ali estão esperando a vinda do Senhor. Na página 322 do Livro dos Selos, já quando está quase terminando o relato aí dessa experiência, ele diz: aí estávamos embaixo do altar esperando a vinda, vê? Ou seja que isso é um evento que não ocorreu. Ainda ali não chegou esse personagem, porque se tivesse chegado, a ressurreição teria ocorrido. Porque somente são 3 dias e meio que estará ausente a segunda vinda do Senhor da terra. Portanto, nenhum instrumento que Deus enviou nessa terra, que se foi, cumpriu essa profecia, essa promessa da ressurreição. Portanto, todos os que partiram, incluindo os mensageiros que estão na sexta dimensão, nenhum deles cumpriu essa promessa. Portanto, continuam esperando eles ali. Esse personagem, consequentemente, tem que estar na terra. Aí estávamos embaixo do altar esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria. Como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso, vem? Se é a vinda do Senhor ao paraíso, passar pelo paraíso e trazê-los na ressurreição,
Isso não se cumpriu ainda. Tem que chegar o personagem ali, o qual na Terra está hoje cumprindo sua vinda. E se foi como foi na primeira vinda do Senhor, pois o único que vai passar 3 dias e meio ausente é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando. A primeira ressurreição vem? E assim é, neste tempo final. Na mensagem Jesus crucificado, na Semana Maior, tem uma partezinha aqui, onde nos fala, diz, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o templo teve um impacto. O véu do templo se rasgou e foi visto o lugar santíssimo, se abriu o caminho ao lugar santíssimo. E ali se viu que a Shequina já não estava nesse lugar, pois esteve por 3 anos e meio ministrando em Jesus de Nazaré. E o povo não sabia. Na morte de Jesus aconteceu o terremoto da ressurreição. Aconteceu o terremoto da ressurreição, porque se abriram os sepulcros. Esse terremoto foi mundial, mas se originou na terra de Israel, em Jerusalém, para a ressurreição dos mortos na hora do sacrifício. Esta era uma hora muito importante diante da presença de Deus e para a raça humana. Graças a Deus pela morte do Senhor Jesus, porque nesse momento livrou a raça humana da maior catástrofe, como um sacrifício perfeito. Já não se requeria um sacrifício de animais, mesmo que os religiosos continuaram fazendo. Os religiosos daquele tempo continuaram, ou seja, queriam continuar com esse sacrifício temporário, tendo ali o sacrifício perfeito. E vejo isso mesmo é o que está ocorrendo neste tempo final. Os líderes religiosos estão querendo, da própria mensagem, estão querendo continuar com uma dispensação que já passou, que já está fechada, a dispensação da graça, e querem continuar batizando. Vem? Quando já não se requer isso na dispensação do reino. Agora tudo isso está sendo dado a conhecer e mostrado nesse ensinamento sob carpa, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos em uma nova era e uma nova dispensação. E isso que o reverendo William Branham falou na página 12 do parágrafo 96, muitas vezes está escrito entre linhas, quando obtivermos nossa carpa grande e a coloquemos em alguma parte. Então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição e as coisas como se movem aí. Ou seja, que tudo o que Deus está realizando neste tempo final, sob esse ensinamento, é dando a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor na nova dispensação, a dispensação do reino, e dando a conhecer esse mistério que estava selado na mente de Deus, mas que agora está sendo aberto e dado a conhecer aos escolhidos de Deus, para que recebam assim a fé para serem transformados e raptados. Nossa irmã Gladys, ela recebeu, neste tempo final, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Portanto, nessa nova dispensação, ela aparecerá na primeira ressurreição. Agora, se há uma pessoa que partir e que não tem entrado pela porta, que é Cristo em sua segunda vinda, a porta de Apocalipse capítulo 11, e não entra por essa porta, mas quer ficar atrás na dispensação passada e parte dessa terra, essa pessoa vai ressuscitar, mas na segunda ressurreição. Agora, nossa irmã Gladys, a veremos na primeira ressurreição. Ela entrou pela porta, que é Cristo em sua segunda vinda, com um nome novo. Essa porta, a qual é o Senhor ungido, tem um nome novo. Como entrou
o ser humano, sob a dispensação da graça, os escolhidos de Deus, que pertenceriam em cada era da igreja do corpo místico do Senhor, entrariam por essa porta que se abriu ali no dia de Pentecoste, e a porta é Jesus, sob a dispensação da graça, e tinha o nome estava na porta, e na dispensação do reino, para pertencer à primeira ressurreição. Se a pessoa partir neste tempo final, tem que entrar por essa porta da segunda vinda do Senhor. Se não entra por essa porta e partir, então será ressuscitado depois do milênio. Agora, para a nossa irmã Gladys, temos essa esperança neste tempo final de que a veremos em breve. Ou seja, que não é algo que estaremos esperando por muito tempo, mas que estamos mais pertinho desse evento, de que voltemos a vê-la nesse corpo jovenzinho representando de 18 a 21 anos de idade. E como disse o apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Mas vejam, nós temos a esperança de que nossa irmã Gladys entrou por essa porta e vamos vê-la. Se o nosso irmão William não chega a regressar, teria acontecido que, por exemplo, no tempo de Lázaro, se Lázaro não tivesse ressuscitado ali, teria pertencido à dispensação da lei. Mas, ao ressuscitá-lo, Jesus, Lázaro veio pertencer à dispensação da graça. Agora vejam que assim mesmo ocorreu com nosso irmão William. Agora, isso já falaremos em outra ocasião mais abertamente, porque, vejam vocês, o mesmo ocorreu nesse tempo onde se estava entrando em cheio, mais adiante, nessa dispensação que estava por começar. Agora vejam, diz, pelo qual cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora recordem que o mesmo que ressuscitou o Lázaro foi o mesmo que ressuscitou o nosso irmão William. Agora continua dizendo, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. As palavras que o apóstolo Paulo falou ali aos de Tessalônica foram palavras de consolo, nesse momento de dor que estavam passando. E vejam vocês, neste tempo final, são as palavras que o Espírito Santo nos deixou para que em momentos assim como estes, em que parte um ser querido, uma irmã, como nessa ocasião foi nossa irmã Gladys Goris Vargas, fique impregnada em nosso coração essa esperança de que voltaremos a vê-la em breve nesse corpo jovenzinho representando de 18 a 20 anos de idade. Em breve a veremos. E nos corresponde a nós estar preparados e estar dentro do aprisco do Senhor antes que essa porta seja fechada. Porque ao abrir a porta, que é o Senhor neste tempo final, no cumprimento da vinda do Filho do Homem, é a oportunidade para entrar nessa nova dispensação. Que a paz e a esperança reine em vossos corações e que em breve
Pedimos ao Senhor que essa promessa seja cumprida e que se realize tudo o que tem que o Senhor realizar em sua vinda para que essa promessa seja cumprida. Continuem passando uma tarde de paz e de consolo para toda a família e os irmãos no Senhor que acompanham nessa ocasião, nestes momentos de tristeza, mas com a esperança de que nossa irmã Gladys está num lugar melhor, descansando sem nenhum sofrimento e que em breve voltaremos a vê-la. Que Deus os abençoe e guarde a todos.